Fala, meu amiguinho, minha amiguinha, meu mancebinho, mancebinha! Como é que você está? Tudo bem? Maravilha da natureza? Espero que sim, hein? Espero que você esteja muito bem! Hoje nós vamos começar, ou melhor, hoje nós vamos conversar sobre o conceito de força, tá? Força é uma grandeza vetorial, tá? Então a gente tem intensidade, direção e sentido. Se você não assistiu a aula sobre grandezas escalares e vetoriais, fica a dica aqui no canal Heavy Física. Então hoje nós vamos estudar o conceito de força, beleza? Força. O que é a força? Força é a interação entre dois corpos. Ela traduz a interação entre dois corpos. Então, é sempre entre dois corpos, certo, pessoal? Existe uma ação acontecendo e a força traduz essa interação. Puxar, empurrar, atrair, repelir, raspar, atritar, tudo isso está relacionado com uma interação entre dois corpos. Existem alguns tipos de força que a gente estuda, tá? São dois, na verdade, esses tipos de força. São as forças de campo e as forças de contato. Qual a diferença entre elas? Ambas são interações. Só que a força de campo não necessita do contato para acontecer. Por exemplo, a força de atração gravitacional, que costumeiramente a gente chama de peso, é uma força de campo. O corpo não precisa estar em contato com o outro para existir essa atração entre eles. Força magnética, então um ímã atraindo outro ímã, ou um ímã repelindo outro ímã, não há necessidade do contato. Força elétrica, os opostos se atraem, não tem essa? Então, uma carga positiva e uma carga negativa não precisa estar em contato entre si para existir essa interação, para existir essa força, sacou? Então essa é a força de campo. As forças que necessitam do contato, atrito, apoio, puxar com fio, empurrar com a mão, enfim, essas forças que necessitam do contato para existir a interação, são as forças de contato. Então esses são os dois tipos de força de uma forma genérica, beleza? Agora, quando uma força age num corpo, nós podemos analisar dois efeitos. O efeito que é o efeito estático e o efeito que é o efeito dinâmico. O que é o efeito estático? Efeito estático é a deformação. Então, tipo, você estica uma mola, comprime uma mola, estica um elástico, puxa lá um estilingue, enfim. Esse é um efeito estático. O efeito dinâmico é quando tem uma mudança da velocidade do corpo, ok? Então, uma força age para aumentar a velocidade do corpo. Uma força age para diminuir a velocidade do corpo. Uma força age para mudar a direção de movimento de um corpo. Então, isso daí são esses dois. Esse é o efeito dinâmico, vamos dizer assim. Então, dois tipos de força, campo e contato, e as forças podem produzir um efeito estático ou um efeito dinâmico, belezeira? Bom, muito bem. Vamos falar um pouco da força peso. A força peso é uma força de atração gravitacional, tá? Essa força peso, ela sempre tem as mesmas características. Ela depende da massa do corpo, depende da gravidade gerada pelo planeta aí no caso, tá? E sempre vai ter uma intensidade, uma direção e um sentido. Lógico, é uma força, né, cabeção? Qual é a direção dessa força? A direção é sempre vertical. Entenda a vertical como sendo essa linha que passa pelo corpo e pelo centro ali do astro. Isso é vertical. Todas essas forças que você está vendo aí no slide estão na vertical, beleza? Aí você fala, Ganso, mas tem uma tombada para cá. A referência é o centro do astro. Tá? Então essa é a vertical. E a direção vertical e o sentido sempre para o centro do astro. Sempre a gente costuma falar para baixo, né? Então sempre no sentido do centro do astro. Essa força peso, ela depende, como eu já disse, da massa do corpo, da quantidade de matéria, certo? E da gravidade gerada pelo astro. Dessas duas grandezas ela depende. Então,
a gente sempre está sujeito a essa força quando próximo de um planeta. Ou seja, sempre, né? No nosso dia normal. Beleza? Então essa é a força peso. E a força peso, como eu já disse, é uma força de campo. Não há necessidade do contato para ela existir. Outra força importante é a força de tração aplicada por um fio. Essa força de tração é uma força de contato. O fio, o cabo de aço, sei lá, tem que estar amarrado, tem que estar rachado, tem que estar grudado aí na parada. Então essa é uma força de contato, beleza? Essa força, ela pode se equilibrar com outra quando mais de uma força age em um mesmo corpo. Tá? Então você tá vendo aí o cidadão, a cidadã aí pendurada, então aí a gente tem duas forças. Aquela vertical para baixo que tá puxando o corpo, né? No sentido pro centro da Terra, que é a força peso, e a tração, que é aplicada pela corda aí no caso, beleza? Muito bem. Quando a gente tem um corpo em contato com o chão, pessoal, a gente pode particionar essa força de contato em duas componentes. E essas componentes a gente acaba usando muito mais do que a força de contato em si. Você tá vendo aí a força C, né? Que é essa força aqui que a gente chama força de contato. Deixa eu mostrar aqui, ó, o zóio aqui para baixo para olhar para essa daqui é a força que de fato age, mas nós vamos particioná-la. Essa componente aqui, ó, essa componente N de nádegas, é a que a gente chama de componente normal. Ela impede que o corpo penetre no chão. Então ela aplica uma força, uma componente contrário, no sentido oposto ao do enfincar, da penetração. Essa é a componente normal. E a componente paralela ao plano, essa componente aqui, ó, paralela ao plano, é a componente de atrito, beleza? É a componente de atrito. A gente vai ter uma aula só sobre o atrito, beleza? Só sobre essa força de atrito, essa componente de atrito. Então, a gente particiona essa força de contato em normal e o atrito. A normal, pessoal, ela sempre é perpendicular ao apoio. Então aqui, ó, se você olhar bem aqui, ó, ela tá perpendicular ao apoio. Se fosse um plano inclinado assim, ela estaria perpendicular ao plano assim, beleza? Ó o zóio olhando pra tela aqui. Então ela é sempre perpendicular ao plano. Eu tô enfatizando isso porque não pode esquecer nem se o capeta rezar, tá? Então, perpendicular ao plano, sempre perpendicular ao apoio. E o atrito, essa componente de atrito, ela é sempre paralela ao apoio, no sentido oposto ao do escorregamento ou da tendência de escorregar. Então esse atrito é uma componente paralela. Muitos problemas que a gente vai se deparar, podemos desprezar essa componente de atrito, mesmo tendo o contato representado pela normal, tá? Então essas duas componentes que são perpendiculares entre si, elas são atrito e anormal. Resumindo essa festa toda, tá? Resumindo essa festa toda. Então aqui a gente tem a força de contato particionada na componente normal e na componente de atrito, beleza? Aqui a gente tem a tração, cadê? Aqui, ó, uhul! Aqui nós temos a tração e aqui a gente tem o peso, beleza? O peso, ele depende do local e do corpo. A massa depende só do corpo, das características do corpo. A gravidade depende do local, depende do astro, do corpo que você está próximo, beleza? Então, nós temos essa massa, ela não depende do local. Se você levar um corpo de massa 100 kg para Marte, continua tendo 100 kg. No entanto, o peso aqui e em Marte é diferente. Porque aqui a gravidade é uma, e em Marte a gravidade é outra. Na Lua a gravidade é outra. Em Júpiter a gravidade é outra. Enfim, o peso depende do local. Como na grande maioria dos casos a gente está no planeta Terra, a gente acaba usando a gravidade da Terra para fazer essas paradas. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a aula sobre o conceito de força, os tipos de força e alguns exemplos de interação de campo e de contato. Fechou? Espero que você tenha curtido aí, dá uma divulgada aí pra gente, espalha aí esse vídeo e
Até a próxima, galera, porque aqui no canal Heavy Física, a física é pesada. É física. Aqui a física é pesada.